Sou Vivian Simões Pires, dermatologista, e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é harmonização facial. Quando a gente fala em harmonização facial, a gente fala de uma avaliação global do paciente com fotos e também avaliações em scanner 3D, que a gente consegue então avaliar as medidas desse paciente, as proporções e com isso trazer sua melhor versão. Então não significa modificar o rosto necessariamente, não significa alargar o rosto, não significa aumentar as bochechas ou aumentar muito os lábios ou mudar muito o nariz, que é o que eu sei que muitos pacientes têm medo. Na verdade, a gente só vai fazer algumas pequenas mudanças em pontos estratégicos para que o rosto melhore, para que o rosto tenha um contorno, para que caso o paciente não tenha, por exemplo, uma projeção do mento, que é a região do queixo, a gente consiga, com um toque simples, um procedimento simples que a gente realiza no consultório, com um pós-procedimento que é super tranquilo, o paciente pode realizar as suas atividades normais e com isso trazer sua melhor versão. Realizamos esse procedimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele existe de várias densidades, então dependendo da região que a gente vai aplicar, a gente utiliza um ácido mais fininho ou se a gente precisa de alguns pontos de sustentação, alguns pontos para marcar mesmo ou para fazer uma projeção de queixo, por exemplo, a gente utiliza um ácido hialurônico um pouquinho mais grosso. Quando a gente aplica o ácido hialurônico, eu sempre explico para o paciente que o resultado dele, na teoria, é que ele dura um ano e meio, mas a gente sabe que a durabilidade dele é maior. Ele é um produto que é absorvível, mas a gente vê durante 1, 2 até 3 anos o produto ainda fica ali. Então a gente tem um benefício de quando o paciente volta para manutenção, que é realizada uma vez ao ano, a gente sabe que ainda tem produto. Então eu sempre explico que a primeira vez é quando a gente realiza a maior quantidade de seringas, que a gente faz aquela harmonização maior e depois ao longo dos anos a gente vai mantendo. Alguns pontos o produto é absorvido mais rápido, alguns organismos é absorvido mais rápido também. Então, por exemplo, a região do lábio, muitas vezes a absorção ela é mais rápida. A região do queixo também, que é uma área que a gente faz bastante movimento, então ela também tem uma absorção mais rápida. E isso tudo a gente também avalia dependendo de cada paciente. Quando a gente fala também de harmonização, a gente sempre precisa fazer essa avaliação e aí definir os pontos, sempre respeitando a diferença entre homem e mulher. Então a mulher tem o terço médio, que é essa região aqui, mais marcada, o homem não tem tão marcada. Então, quando o paciente pede para fazer nessa região, a gente sempre tem que ter esse cuidado quando é homem. Quando é mulher, a gente tem que ter muito cuidado na região do terço inferior, porque o terço inferior no homem, por exemplo, é o terço mais marcado, é o terço maior. Então, se a gente vai fazer isso na mulher, não respeitando a proporção que ela tem do terço médio, dessa região aqui, a gente pode masculinizar o rosto, o que fica um rosto muito marcado, uma mandíbula muito marcada, e isso não fica legal. Além disso, a gente tem também a parte da fronte, que é essa parte aqui da testa, que muitas vezes o botox, a toxina botulínica, não é suficiente para resolver o problema, vamos colocar assim, do paciente. Então, a gente também precisa preencher um pouco. Então, hoje em dia, a gente precisa ter esse olhar mais 360 para olhar todas as queixas e então definir os pontos que a gente vai fazer. Existem harmonizações faciais de 5 seringas, existem harmonizações faciais de 15 seringas e isso tudo vai depender de cada paciente. 1 ml, que é uma seringa de ácido hialurônico, corresponde a mais ou menos 9 gotas de dipirona. Eu gosto de falar sempre assim, porque daí a gente consegue ver que não é uma quantidade muito grande, é uma quantidade que ela consegue sim trazer um resultado leve, natural e com isso trazer sua melhor versão. Uma das maiores dúvidas é sobre a recuperação. Então, ele é um procedimento super tranquilo de ser realizado, nós realizamos em 20, 30 minutos aqui no consultório. E o pós também é super tranquilo, então a gente sempre diz para o paciente que as atividades podem ser realizadas normais, então pode fazer atividade física, pode trabalhar, pode ir numa festa. Claro que pode ficar eventualmente algum roxinho, porque a gente faz algumas aplicações com agulha e isso pode trazer algum roxinho específico de algum local, Mas com maquiagem a gente consegue sim seguir nossas atividades normais. Além disso, o procedimento não dói, a gente coloca um anestésico tópico, uma pomadinha anestésica e a partir daí a gente vai fazendo as aplicações após 30 minutos de espera dessa pomada e o paciente normalmente não sente dor, é super tranquilo de realizar aqui no consultório mesmo.
Então, se você ainda ficou com dúvidas, se você ficou interessado em fazer uma harmonização facial, entre em contato com as nossas consultoras de atendimento.